Estimados irmãos e prezadas irmãs em Cristo que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Lidianópolis, o joio é uma planta parecida com o trigo. Na época de Jesus, na Palestina, era um caso de vingança pessoal, semear joio na plantação de trigo. As pessoas tinham algum desentendimento entre elas, algum conflito, e para uma vingar da outra, esperava que a outra ia dormir e à noite ia na plantação dessa pessoa e jogava sementes de joio na plantação de trigo. E o joio misturado na farinha de trigo causa náuseas e enjoo. Então contamina, é contaminante, né? Contamina o trigo. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, hoje, São Mateus relata que enquanto todos dormiam, o inimigo semeou joio no meio do trigo. O demônio é o nosso inimigo. É próprio dele iludir as pessoas, misturar sempre o erro com a verdade. Por isso que São Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, diz: sede vigilantes, o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão a rugir. Pedro diz isto por experiência própria. Recordamos que um dia Pedro foi chamado de Satanás pelo próprio Cristo, quando Cristo estava explicando para os apóstolos que ele deveria de passar pelo sofrimento, pela prisão, pela crucificação, para assim salvar o mundo do pecado. E Pedro respondeu: que isso não aconteça com o Senhor. E Jesus imediatamente diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, você não pensa como Deus, mas como o mundo pensa. Quer dizer aqui então que Pedro tinha caído na cilada do demônio. Ele estava tomando uma atitude demoníaca de não querer que Jesus passasse pelo sofrimento, mas tivesse uma vida boa, uma vida cômoda, fácil. Isso é próprio do demônio, isso. Então por isso que ele escreve: sede vigilantes, o vosso adversário o demônio vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Meus irmãos e minhas irmãs, o demônio aproveita que a pessoa não está rezando direito, não usa a Bíblia, os ensinamentos de Deus para viver. A pessoa está como se estivesse dormindo para as coisas de Deus. Ele aproveita dessa fraqueza, desse sono, para iludir a pessoa, misturar o erro com a verdade, que a pessoa nem percebe. Ela vai viver no erro como que para ela fosse também a verdade, como o joio misturado no trigo, que é muito parecido com o trigo, o joio. Eu vou aqui apresentar 3 exemplos muito atuais e constantes na vida da igreja. Primeiro deles, a participação na missa. Nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia com os seus discípulos, ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é para fazer isto em memória de mim. Toda vez que nós nos reunimos,
E no altar, o sacerdote toma o pão e o vinho e diz: isso é o corpo e o sangue de Cristo, que é corpo doado e sangue derramado na cruz. Está acontecendo aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. É uma ordem de Jesus. Não tem como eu fazer isso em outro lugar, tem que ser a igreja a fazer isso. E aí, acontece que algumas pessoas começam a disseminar entre elas a ideia de que tanto faz eu ir na missa como eu rezar em casa. Eu posso rezar em casa, lá no meu quarto, olhar para um crucifixo, para uma imagem de Nossa Senhora e fazer a minha oração. Estou sendo fiel a Deus se eu faço isso sempre. Para que ir na missa? Eu vejo a missa pela televisão. Tenho saúde, tenho condições de se locomover, mas é mais cômodo para mim ver a missa pela televisão, participar ali pela televisão. Então isso é a maneira que o mundo vê de não ter sacrifício para as coisas de Deus. Jesus quis uma igreja, e o único lugar que pode ter o corpo e o sangue dele real é na missa, é na igreja. Não tem como fazer isso em casa. Missa pela televisão é só para quem está doente, quem não consegue se locomover em casa, de ir até um outro lugar. Mas o nosso corpo, ele quer aquilo que é cômodo para ele, que se sente bem, as nossas vontades. E o demônio vai nos atentar a não ir, a trocar esse sacrifício, essa renúncia de outra, trocar essa vontade de ir à igreja por outras vontades, que é mais cômoda para nós, o nosso corpo pede. E até tem pessoas que vai dizer assim: é a mesma coisa. Então ela fala: nossa, mas Deus não envia nenhum raio, não elimina ninguém que não está indo na igreja. Olha lá, a pessoa está feliz, vive como todo mundo está vivendo. Para que ir na missa? Deus não está castigando ela, ela está vivendo como todo mundo. Então é a mesma coisa eu não ir na igreja do que eu ir. Não precisa. É como o joio misturado no trigo, né? Então aparentemente a pessoa olha assim: puxa, se fosse errado, pecado, Deus tinha eliminado a pessoa, Ele é Deus, feito alguma coisa para, como um castigo, alguma coisa assim, para repreender ela, né? Mas olha, ela vive bem como todo mundo. Mesma coisa, outro exemplo, confissão, por exemplo, Jesus disse para os discípulos, após ressuscitado, apareceu para eles e disse: a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, a quem não perdoares serão retidos. É a confissão, é para procurar alguém para confessar. Ele disse isso para os discípulos. É uma ordem de Jesus. Ele não disse para os discípulos assim: fala para todas as pessoas ficar olhando uma imagem minha, alguma coisa que lembra eu, e ali pede perdão e pronto, acabou. Não. Quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Agora a pessoa, ela fala: bom, eu olho para um crucifixo na parede de casa e eu peço perdão direto com Deus já, não preciso ir atrás de padre para ter minha confissão. Eu mesmo confesso diante de um crucifixo, de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tem muita devoção, eu converso com ela, está perdoado os meus pecados. Eu converso com Jesus direto com Deus. E olha ali, aquela pessoa também não confessa com o padre na igreja, e ela disse para mim que ela confessa direto com Deus, não precisa confessar com padre nenhum. E Deus não elimina ela da face da terra por causa disso. Ela vive tão bem como todo mundo vive. Para que então eu ir na igreja confessar? Não precisa. Então é claro que o demônio vai atentar você de não buscar essa orientação da igreja de Jesus Cristo. Claro. Porque se você não vem se humilhar diante de Deus por meio de uma pessoa que é instrumento dele, lógico que você não vai ter os seus pecados perdoados. E para o demônio é um ponto muito grande para ele daí.
porque você vai continuar vivendo no pecado. Ele quer que você vive no pecado. E aparentemente é como se fosse uma verdade isso daí, que é a mesma coisa você confessar direto com Deus em casa, olhando para um crucifixo, do que você ir na igreja confessar com o padre. É como se fosse um joio no meio do trigo. Casamento é outro exemplo também. Está muito claro que é preciso a bênção de Deus para o casamento. Se comprometer os dois com Deus. Porque Ele que deu a vida, e é Ele que vai abençoar aquele casal para que constitua uma família. É necessário diante do altar de Deus pedir essa bênção então. A mulher não deve deixar a sua casa, a sua família, para se unir com outro homem sem a bênção de Deus. É preciso a bênção de Deus. O homem também não vai deixar a sua casa, a sua família, para se unir com a mulher sem a bênção de Deus. É preciso compromisso diante do altar de Deus. Mas aí no mundo o que se fala? Não, se junta, amarra os trapos. Olha, a outra pessoa está juntada, não casou na igreja. Deus não elimina ela, ela vive tão feliz como todas as outras. É a mesma coisa se juntar do que casar na igreja. E por isso que tem um monte de gente ajuntada e quase ninguém quer casar na igreja mais. É a mesma coisa, é o joio no meio do trigo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que tomar muito cuidado. Estar permanentemente em vigilância, porque o demônio vai atentar para que a gente faça contra Deus as coisas. Ele é astuto. Nele só existe ódio. Ele jamais vai admitir que foi derrotado por Jesus no deserto, no Jardim das Oliveiras e na cruz. Ele está sempre procurando meios de impedir a pessoa em buscar e viver os ensinamentos da doutrina de Jesus, transmitida hoje pelos seus representantes. Como diz São João Crisóstomo, doutor da igreja, é a astúcia própria do demônio sempre mesclar com a verdade o erro colorido com a aparência de verdade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o joio também é interpretado por São Jerônimo como um herege, o joio. Os hereges. Quem são os hereges? Os hereges são aquelas pessoas que estão dentro da doutrina da igreja, estão misturados com aqueles que procuram viver a verdade da palavra de Deus. Têm os mesmos cargos, as mesmas funções dentro da igreja de Cristo. E ficam arrastando as pessoas para o erro. As pessoas elas já estão gostando das atrações do demônio no mundo, que agrada às vontades do corpo, que é cômodo, é fácil. Aí os hereges dizem: não, você não precisa desse sofrimento todo, de ir toda semana, uma vez por semana na missa. Você vai como você pode. Acha que Deus vai exigir tanto de você? Sim, Deus é muito bom. E esses hereges são aquelas pessoas que têm mesmos cargos e funções e são autoridades dentro da igreja, porque eles também querem e vivem uma vida assim. São como se fossem os profissionais de altar. Eles não estão para servir o povo, mas usando do altar como uma profissão para eles. Fazem aquilo por fazer. E por isso também o corpo deles está acostumado a viver na comodidade. E é claro que se uma pessoa vai conversar com um herege desse, que é uma autoridade dentro da igreja, tem uma função e um cargo, do mesmo que outros que estão procurando viver a fé, vivem,
A pessoa vai ficar iludida. Ué, mas aquela pessoa tem a mesma autoridade que a outra, tem o mesmo cargo, a mesma função, e está dizendo para mim que não é tudo isso que aquela outra está falando, não. A outra está dizendo que, nossa, se eu faltar numa missa uma vez por semana já é pecado mortal. Esse um está falando que não, que isso aí é coisa de uma igreja ultrapassada, de uma igreja medieval, de um ensinamento de séculos passados. Hoje é tudo diferente. As coisas evoluíram. É claro que o demônio então vai usar desses hereges dentro da doutrina da igreja para enganar as pessoas. Há um outro lá que a autoridade da igreja disse assim: não trabalhe no dia de missa, não compra e venda as coisas, que isso é pecado. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para trabalhar, para vender e comprar. Honra o dia do Senhor como o dia de você ir até a casa de Deus, de você estar com a sua família. Mas aí o seguinte, os hereges vão dizer o seguinte, que essa autoridade está dizendo uma coisa para você que é ultrapassada, que isso daí é algo medieval, que é da igreja da cristandade. Hoje não, a gente precisa trabalhar, precisa ter o dinheiro, senão a gente não vive, porque as coisas são mais complicadas. Tem muita competitividade hoje, e você precisa alimentar os seus filhos. Que nada se você deixar de ir na missa para trabalhar, ou para comprar e vender, ou usar mesmo do dia que é ir da missa para fazer negócios. Não, isso é importante para a sua vida, é um mundo diferente hoje, competitivo. Esses são os hereges, que têm o mesmo cargo e funções de outras autoridades dentro da igreja. E o que acontece daí? A pessoa fica iludida, fica confundida. É como confundir o joio com o trigo. Então eu vou seguir isso aqui, porque é mais cômodo para mim, é mais gostoso, que o meu corpo gosta, que não tem sacrifício e sofrimento, e luta interior. Os hereges. Tem uns hereges por aí que falam, mas aquela pessoa todo mês confessando, não precisa disso. Ao menos uma vez o ano está bom. Mas a pessoa, ela foi orientada pelo outro, que é uma autoridade da igreja, que se você não está sentindo bem, que você pecou, ofendeu a Deus, procura se confessar, não é para esperar uma vez por ano, é quando você se sente mal, que você ofendeu a Deus e o próximo, procura confissão. Não tem problema se confessar todo mês, ou toda semana. O Papa Francisco confessa toda semana. E aí, a pessoa escuta de outra autoridade, tem a mesma função e cargo que aquele um. Não, isso aí é escrúpulo dessa autoridade religiosa. Isso é escrúpulo. Não precisa de tudo isso. Deus é tão bom, é misericordioso. Ele não vai exigir tudo isso de você. Para que isso? Isso é heresia, sabia? São os hereges dentro da igreja. Aí a pessoa fica confundida. Mas essa pessoa também tem o mesmo tempo de estudo que aquela outra, talvez até mais velho em tempo de estudo, mais conhecimento, e como está me dizendo isso, tem o mesmo cargo e função, e isso que ela está falando para mim é mais cômodo, é mais gostoso, e ela também pratica isso, e Deus não elimina ela, ela continua com o cargo que ela tem, com a função que ela tem dentro da igreja, então eu vou seguir ela. Isso, meus irmãos, é a mesma coisa, o casamento. Mesma coisa, tem os hereges também, que são como o joio no meio do trigo. Não, você recebe comunhão uma vez por ano, ou uma vez por mês, o seu caso de irregularidade matrimonial. Deus é misericordioso, mas está dizendo na Sagrada Escritura, quem tomar a carne e o sangue de Jesus indignamente está tomando a sua própria condenação. Isso é a Bíblia, a Sagrada Escritura está dizendo, e o catecismo da igreja confirmando, e a autoridade da igreja usando então da palavra de Deus para orientar. Mas outra pessoa que tem a mesma carga e a mesma função começa a dizer, não, Deus não exige tudo isso não.
sabe? Eu vou abrir exceção para você, uma vez por ano você comunga, uma vez por mês, né? Ou toda missa que você for, depende, porque o seu caso, eu estou entendendo como que é o seu caso, né? Cada caso é diferente do outro, mas essa norma é para todos, para existir um sacrifício, uma luta interior contra o pecado, mas dessa forma não existe luta interior. Então a pessoa vai seguir o quê? O herege, porque ele tem o mesmo cargo e função que a outra pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, em Mateus capítulo 13, versículo 30 hoje, o dono da plantação de trigo diz: deixai crescer o joio e o trigo até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio para ser queimado, e o trigo guardai-o no meu celeiro. A pergunta é: por que que o dono da plantação já não arrancou o joio quando ficou sabendo que ele estava crescendo no meio do trigo, e deixou que o joio crescesse, e até deu uma ordem aos seus empregados que só retirasse o joio do meio do trigo depois que crescesse, no dia da colheita? Por quê? Se ele sabia qual que era o joio e qual que era o trigo, e quis deixar até o final, até chegar à colheita, e não retirar antes, por quê? Quem vai nos ajudar a entender isso é São Jerônimo, doutor da igreja. Ele não quer, Deus não quer que corte rapidamente o joio que está no meio do trigo, ou seja, as pessoas que estão vivendo no mal, do que o demônio pede, imediatamente, porque pode ocorrer que alguém que hoje esteja corrompido, amanhã caia em si e comece a defender a verdade. Ou seja, a pessoa pode se arrepender, reconhecer que ela estava errada, e por isso não mais defender o erro, mas defender a verdade. A missão então nossa da igreja é essa: mostrar a verdade sempre, mesmo que for para colocar em risco a própria vida, porque a verdade é Cristo. Mesmo que for para derramar o próprio sangue, porque a verdade é Cristo. Mesmo se for para correr o risco de perder amizades, de ser visto como inimigo das outras pessoas, porque a verdade é Cristo. É a misteriosa permissão provisória do mal por parte de Deus, e a sua extirpação definitiva. Por isso não deve escandalizar a existência do mal neste mundo. Deus permite o mal para nos conduzir ao céu. Ele não retira o mal no mundo, porque pelo mal é uma maneira dele provar a nossa fé, se nós o amamos ou não, se nós somos capazes de sacrificar as nossas vontades para colocar ele em primeiro lugar, carregar a nossa cruz. Por isso ele permite o mal no mundo. O mal é um teste para provar se nós amamos Deus ou não. Ele jamais vai retirar o mal do mundo. E por isso
no dia da nossa morte, que é o dia da colheita, que daí Ele vai separar o joio do trigo. Aqueles que escutaram a verdade da sua palavra, mas insistiram em viver no erro, na mentira, esses serão queimados no fogo do inferno. Agora aqueles que se sacrificaram para viver a sua verdade, se esforçaram, renunciaram ao erro, ao mal, esses irão para o celeiro de Deus, que são o trigo. Por isso nós temos até o dia da nossa morte para melhorar a nossa vida e obedecer a Deus. Nós somos provados, testados a cada minuto da nossa vida até o dia da nossa morte. E se eu for perguntar aqui na igreja, ou melhor, se eu for pedir para levantar a mão aquelas pessoas que tiveram essa experiência, são muitas. Dos 9 anos que eu estou aqui, conheço várias que estão na missa hoje, que viviam no erro e que fizeram uma experiência profunda do amor de Deus e reconheceram que precisavam deixar o erro para viver a verdade. E hoje tem repugnância daquilo que vivia. Dar alguns exemplos, volto àqueles que eu expliquei. Eu conheço pessoas aqui que de vez em quando participavam da missa. Para ela era uma verdade, como aqueles que participam toda semana, do que ela de vez em quando vai, é a mesma coisa. Quando ela reconheceu que ela estava pecando gravemente, e que ela estava vivendo num erro muito grande, por ela ter feito uma vida de oração muito intensa, uma experiência do amor de Deus forte na vida dela, ela falou: puxa vida, eu tenho que resolver isso logo, é agora, não vou deixar para depois. E olha, está aqui, não falta uma missa para se abastecer da palavra de Deus. E pode olhar para outros e falar assim: eu entendo agora aquela outra pessoa que não vê da mesma forma que eu vejo hoje, porque eu também vivi do mesmo jeito que ela há muito tempo. Nem Deus acelera o nosso processo de conversão. Por isso nós não temos o direito de obrigar ninguém, mas nós temos o dever de mostrar sempre o caminho da verdade. A mesma coisa se aplica aqui para a questão da confissão. Quantas pessoas que eu conheço que não se confessavam, e de tanto orientar, explicar, incentivar, hoje reconhece: puxa, que erro que eu estava, que para mim era uma verdade, que eu não precisava de confessar com o padre, não. Mas daí ela olha outros e fala: eu entendo aqueles outros que ainda não fizeram a experiência do amor de Deus. O dia que fizerem, vão reconhecer e vão imediatamente buscar uma confissão. E eu sei por que elas vivem assim agora, porque eu vivi assim também. Compreende? Porque aqui na missa eu não posso obrigar ninguém e fechar a porta para uns e abrir para outros, mas deixar claro que você não quer, a porta está aberta, você não é obrigado a ficar. Mas entenda que aqui é o único lugar que você tem para se refugiar e encontrar a verdade, que é Cristo, não tem outro. A mesma coisa com relação ao casamento. Quantas pessoas, às vezes aconteceu de viver junto muito tempo, e achava que isso todo mundo faz e está bom. Essas coisas que esse padre fica falando, isso aí é radicalidade da parte dele, extremismo. E fizeram uma experiência forte do amor de Deus. Puxa vida, agora eu estou entendendo que eu estava errado. E eu entendo porque aquela pessoa não quer casar na igreja, quer ficar juntando tanto tempo, morar junto. Porque eu também vivi isso. Eu não conhecia Jesus direito, a palavra dele. É por isso que então, esse proprietário, esse agricultor, não cortou o joio enquanto crescia, só no dia da colheita. É assim também porque Deus não elimina a gente da face da terra quando a gente erra, quando vive no erro, no caminho do mal.
que Ele espera de nós a conversão. E o dia da colheita é o dia da nossa morte. Não vamos deixar para o dia da nossa morte, porque nós não sabemos se nós vamos morrer hoje, amanhã, daqui uma semana, não sabemos.